Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha querida irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, até aqui o nosso bom Deus tem nos ajudado. Querido, eu queria agradecer você que já se inscreveu no nosso canal. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês que têm deixado o seu comentário, que têm deixado o seu like aqui no nosso canal do YouTube. E gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você venha se inscrever no canal e que você venha compartilhar essas mensagens em nome de Jesus. Bem, querido, ontem nós falamos sobre o jejum e nós descobrimos que o verdadeiro propósito do jejum é nos aproximar mais de Deus. E hoje nós falaremos sobre o verdadeiro tesouro. Vamos aprender hoje por que Jesus disse que nós não devemos acumular tesouros aqui na terra. E por que ele disse que é mais sábio acumular esse tesouro no céu. O que significa acumular tesouro no céu? O tema de hoje é o verdadeiro tesouro. O texto que nós vamos ler é Mateus capítulo 6, versículo 19 ao versículo 21. Bem, queridos, durante o ministério de Jesus aqui na terra, ele observou como os seres humanos viviam. E uma das coisas que mais chamou a atenção dele foi o desejo que o ser humano possui de acumular riqueza aqui na terra. Jesus viu que ninguém estava satisfeito com aquilo que eles possuíam. Eles sempre queriam mais e mais e mais. Então, por causa desta cosmovisão terrena, Jesus passou a ensinar sobre o perigo por trás das riquezas terrenas e depois ele finalizou ensinando sobre o verdadeiro tesouro, aonde nós encontramos ele. Então, em Mateus capítulo 6, versículo 19, a primeira parte do versículo, Jesus disse assim: não acumulem tesouros sobre a terra. Bem, querido, note aqui nesse versículo que Jesus, ele não fez uma exposição, mas uma imposição. Aqui Jesus deu uma ordem a todos seus discípulos dizendo: não acumulem tesouros sobre a terra. Mas o que é acumular riquezas? A palavra acumular no dicionário Aurélio significa juntar, fazer pilhas aos montes, amontoar. Então aqui vemos que acumular riquezas é reunir para si mesmo muitos bens, como casas, propriedades, carro, dinheiro no banco, etc. Então por que Jesus nos disse que nós não devemos acumular riqueza aqui na terra? Então aqui em Mateus 6, versículo 19, a parte B do versículo, Jesus disse assim: porque as traças e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam essas riquezas. Então a primeira lição aqui que Jesus ele queria nos ensinar é que Jesus queria evitar que os seus discípulos sofressem de ansiedade e de depressão por causa da instabilidade das riquezas terrenas. Porque aqui nesse versículo Jesus disse que os seus discípulos, eles corriam um grande perigo de perder essas riquezas e de sofrer, de ficarem deprimidos, até mesmo tirar sua própria vida por causa da perda delas. Querido, por mais grandioso e poderoso que seja o nosso patrimônio, com toda certeza ele corre grande risco de deixar de existir. Por exemplo, carros, motos, barcos, móveis, por mais novos que eles sejam hoje, amanhã a ferrugem irá consumir eles. Roupas, sapatos, acessórios, por mais bonito que eles sejam e estejam hoje, amanhã a traça irá consumi-los. Por mais, querido, que você tenha dinheiro no banco, grandes investimentos, você ainda corre o risco de fazer péssimos negócios e investimentos, então perder tudo o que você tem da noite para o dia.
Jesus ainda nos alertou que toda pessoa rica investe muito com equipamentos de segurança, pois elas morrem de medo dos ladrões. Os ricos, querido, vivem em perigo constante de latrocínio e pode até mesmo perder as suas vidas por causa das suas riquezas. O segundo ponto está aqui em Mateus capítulo 6, versículo 21. Jesus disse assim: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Jesus estava então alertando seus discípulos sobre os perigos da avareza, da ambição, do egoísmo, do orgulho e da vanglória. Querido, certa vez o apóstolo Paulo, quando ele meditava nesse ensino de Jesus sobre o perigo das riquezas, então ele recebeu uma revelação sobre esse assunto, escreveu uma carta alertando Timóteo e os irmãos sobre isso. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, Paulo disse assim: porque nada trouxemos para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então Paulo disse que nenhum bebê, por mais que seja de uma família milionária, nasceu trazendo consigo algumas pepitas de ouro. Um bebê, ele nasce nu, sem nada no corpo e nada nas mãos. E Paulo depois conclui dizendo a Timóteo que por mais que aquele bebê cresça, se forme, fique rico, acumulando milhares de bens aqui na terra, Paulo disse que chegará o tempo da sua morte. E na hora da sua morte, aquele homem milionário, ele vai embora somente com a roupa do seu corpo. Em 1 Timóteo 6, 9, Paulo diz assim, Paulo faz um alerta sobre o perigo por trás do desejo de ficar rico. Mas os que querem ficar ricos caem em tentações, armadilhas e em muitos desejos tolos e perigosos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Veja, Paulo está dizendo aqui como fica o coração de uma pessoa que tem um desejo de se enriquecer. Ela acaba sendo enganada pela sua própria cobiça. Ela se torna ambiciosa. Quanto mais ela tem, mais ela quer. E não importa quais sejam os obstáculos na sua frente, essa pessoa, por causa da sua ambição, ela é capaz de roubar até os seus próprios sócios. E elas são capazes até mesmo de matar seus próprios familiares, seus pais, por causa da herança. A avareza, a ambição, o egoísmo, o orgulho, a vanglória irá levar essas pessoas a se afundar cada vez mais na ruína e na perdição eterna. Então Paulo conclui dizendo em 1 Timóteo 6,10: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns dessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Então Paulo concluiu dizendo que enganoso é o coração do homem, e aquilo que ele achava ser o seu futuro e a sua segurança aqui na terra, acabou sendo a sua própria ruína. O amor ao dinheiro levou ele para longe de seus filhos, pois ele não tinha tempo para eles. Levou ele longe da fidelidade com a sua esposa, porque agora, com dinheiro, ele tinha várias mulheres. Levou ele para longe de seus verdadeiros amigos, porque aqueles amigos agora não serviam mais para estar do lado dele. E o pior, levou aquele homem a naufragar em sua fé, pois agora que ele estava rico, ele já não precisava mais da ajuda do próprio Deus. Depois que Jesus nos alerta sobre a instabilidade e os perigos das riquezas terrenas, agora ele nos instrui a buscarmos o verdadeiro tesouro que jamais se perderá. Mateus 6:20, Jesus diz assim: mas ajunte tesouro no céu, onde as traças e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não podem escavar nem roubar. Jesus nos ensina que o verdadeiro tesouro da humanidade está no céu. Mas que tesouro é esse? Bem, querido, o maior tesouro que nós podemos receber de Deus é a vida eterna.
Pois Jesus disse certa vez: do que aproveitará o homem conquistar todas as riquezas deste mundo, se ele no final perder a sua própria alma? A vida eterna, querido, é um presente de Deus. Basta nós humildemente receber esse presente pela fé. Esse presente tem nome, se chama Jesus. Deus Pai deu a vida de seu próprio Filho para nos resgatar e nos salvar de nossos pecados. O segundo tesouro que Jesus disse que nós iremos acumular no céu se chama na Bíblia galardão. Galardão é um prêmio especial que ainda está oculto lá no céu. O Senhor ainda não nos revelou na sua palavra qual será esse galardão, mas o Senhor nos ensinou como ele pode ser acumulado nos céus. E isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Tem a ver com as nossas obras aqui na terra. Veja bem, o maior tesouro nós recebemos gratuitamente pela graça, favor merecido de Deus, que é a salvação através do sacrifício de Cristo por nós lá na cruz. E Paulo disse sobre isso em Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça de Deus vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês. Isto é um dom de Deus, um presente de Deus. A salvação não vem através das suas obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Então Paulo diz que a nossa salvação é a obra de Deus, obra da sua graça, e não de nossas obras. E Deus fez isto para que nenhum ser humano chegasse lá no céu, diante de Deus, e se gloriasse diante dele, dizendo que ele estava no céu por causa das suas próprias obras, ou que ele estava no céu porque ele merecia estar lá. Efésios 2:10, Paulo fala sobre o nosso segundo tesouro no céu, o nosso galardão, ao falar sobre o propósito da nossa salvação. Jesus nos salvou e nos transformou em uma nova criatura para que nós pudéssemos ser sal e luz dessa terra, para que nós realizássemos as boas obras do Senhor aqui na terra, pois através da prática do nosso amor ao próximo, as pessoas iriam então enxergar e reconhecer o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Só para concluir, querido, a mensagem de hoje, querido, o Senhor nos alertou sobre o perigo das riquezas. Então, nós devemos obedecer ao Senhor. Devemos buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas dia a dia. Nós não devemos colocar nosso coração nas coisas materiais e temporais dessa terra, mas devemos colocar nosso coração em dois tesouros maior. O primeiro é Jesus Cristo e a sua obra. E depois, querido, de recebermos Jesus em nosso coração, então devemos realizar a sua obra praticando o amor ao próximo. E então, quando chegar aquele grande dia lá no céu, diante dos anjos, diante dos filhos de Deus, o Senhor nos chamará pelo nosso nome e nos dará o nosso maravilhoso tesouro celestial. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque através dessa lição de hoje o Senhor Jesus abriu nossos olhos, meu Deus, que existe um tesouro maior que está no céu. Esse tesouro é Jesus, a nossa vida eterna, a sua graça infinita, o seu amor, nos salvando, nos perdoando todo o nosso pecado. E o segundo tesouro, Senhor, é o nosso galardão que nós alcançamos no céu, quando nós amamos as pessoas aqui na terra, quando nós praticamos as boas obras, meu Deus, alcançando vidas para o Senhor Jesus, através do nosso comportamento, sendo sal e luz dessa terra. Obrigado, Jesus, por Senhor nos alertar nosso coração sobre o perigo das riquezas inconstantes dessa terra, porque ali, meu Deus, a traça corrói. Ali, meu Deus, nós podemos fazer maus negócios, podemos ficar atribulados, ansiosos e perder toda a nossa vida atrás desses tesouros que são temporais e passageiros, enquanto nós perdemos aquilo que é o principal, que é o nosso tesouro celestial, que são as vidas, que são as almas, que é o nosso relacionamento com o Senhor, que é o nosso relacionamento com o próximo. Senhor, desperta a tua igreja, meu Deus, desperta os pregadores que pregam teologia da prosperidade enquanto é tempo, Senhor.
para que eles ensinem a verdade para o seu rebanho, que existe um tesouro maior que é Jesus, que existe um tesouro maior que são as almas das pessoas. Pai, isso é o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus permitir.